Boa tarde, voltamos aqui com a live do Estadão. Tivemos alguns problemas técnicos, estamos todos trabalhando de casa, estamos todos trabalhando o máximo possível para trazer informação para você, mas às vezes não é fácil conectar todo mundo de longe. Então, recapitulando essa live do Estadão sobre os efeitos do coronavírus na economia brasileira e global, e hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Cândido Bracher, que é o presidente do Itaú Unibanco, que vai falar um pouco dessa crise com a gente. E vocês veem aqui a minha colega, a Mônica Escaramuzo, que está aqui com a gente também participando dessa live, e a Mônica, que vai fazer a primeira pergunta para o Cândido. Boa tarde, Cândido. A gente queria entender como que o senhor vê essa crise da coronavírus e o que a difere das outras crises, das últimas crises. Como devemos combater essa pandemia? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, eu vejo essa crise com grande preocupação. Não poderia ser de outra forma. Essa é uma crise cuja duração e intensidade ainda são ignorados por todos. Depende de fatores médicos e de fatores econômicos. O que difere essa crise das outras crises é que a maior parte das crises que nós vivemos, pega a crise de 2008, pega antes disso a crise asiática, a crise russa, foram, em sua maior parte, crises financeiras. Crises motivadas pelo sistema financeiro ou com uma participação enorme do sistema financeiro, crise de continuidade nos canais financeiros. Essa não, essa é uma crise de produção, é uma crise que tem a sua origem num vírus, em problemas de saúde pública, que interrompem a produção em diversos setores, globalmente, ao mesmo tempo. Isso impacta muito o papel dos bancos. Quer dizer, se nas outras crises, se na crise de 2008, por exemplo, o sistema financeiro era o problema, nessa crise, o sistema financeiro é uma parte muito importante da solução. Quer dizer, é o sistema financeiro que poderá e a quem cabe a responsabilidade de contribuir para que a economia não estanque, para que ela continue funcionando, continuar irrigando a economia, continuar, enfim, através dos seus diversos canais, fazendo a liquidez chegar e permitindo que as cadeias econômicas continuem a funcionar. Eu acho que isso coloca uma responsabilidade enorme sobre os bancos nessa crise. Cândido, eu queria entrar nesse teu ponto sobre a participação dos bancos e a responsabilidade dos bancos. Os bancos brasileiros hoje, na tua opinião, e também o Itaú, eles estão preparados para agir nessa crise? Vai se liberar mais crédito? Quer dizer, a gente está numa situação que é tão diversa do que a gente já viveu, que as regras que a gente tinha, tanto de liberação de empréstimos, quanto de juros que eram cobrados, se tornam outras. E também queria que você já se adiantasse um pouquinho, quer dizer, como que entra também a relação dos bancos com o governo, porque também cabe ao governo facilitar essa chegada do dinheiro às pessoas, seja por forma de repasse direto, seja por forma de crédito. Fernando, é uma pergunta extensa, eu vou dividir em partes a minha resposta. Então, primeiro eu vou falar sobre se os bancos estão preparados. Eu acho que os bancos no Brasil estão preparados como nunca estiveram para enfrentar uma crise dessas. Uma parte fundamental, por exemplo, são os recursos tecnológicos de que os bancos dispõem hoje. Recursos tecnológicos que nos permitem, por exemplo, fazer essa live aqui. Quer dizer, se não houvesse a quantidade de clientes digitalizados, se não houvesse os recursos digitais que os bancos têm hoje, seria impossível atender ao público. Então, depois, desde a crise de 2008, houve no mundo inteiro, e o Brasil não foi exceção, um movimento de exigir maior capitalização dos bancos. Então, foi dos bancos e dos agentes financeiros de uma maneira geral, mas dos bancos em particular. Então, as exigências de capital que os reguladores puseram sobre os bancos, aqui no Brasil, que o Banco Central pôs sobre os bancos, aumentaram muito nesse tempo. Isso faz com que os bancos estejam muito mais preparados para enfrentar a crise. Os bancos tiveram que crescer, tiveram que, enfim, acumular mais reservas, e isso, nesse momento, é extremamente oportuno.
Então, os bancos estão muito preparados para fazer isso. De que maneira os bancos fazem isso? Os bancos fazem isso injetando liquidez na economia. Então, num primeiro momento, existe uma demanda por liquidez muito grande. Quer dizer, um colega meu de banco comparou isso com álcool gel. Quer dizer, as empresas entraram nos bancos pedindo liquidez, assim como as pessoas foram aos supermercados em busca de álcool gel. Então, num primeiro momento, que durou alguns dias, houve uma demanda muito grande, muito difícil de atender. O Banco Central agiu muito rapidamente, através de liberação de compulsório e outras medidas, de maneira a restaurar a liquidez no mercado. Liquidez é condição necessária, mas não suficiente. Além da liquidez, é necessário crédito. Quer dizer, o banco pode ter os recursos para empresa, para poder injetar essa liquidez, ele precisa conceder crédito. Então, o primeiro passo é conceder crédito a quem já tem crédito no banco. Então, foi isso na abertura da crise, os bancos unilateralmente, espontaneamente, através da Febraban, disseram todos os vencimentos dos próximos 60 dias podem ser rolados por 60 dias nas mesmas condições do contrato atual. Isso foi muito útil. Nós, no Itaú, já fizemos mais de 150 mil dessas renovações. Num segundo momento, nós vamos muito bem, mas e o crédito adicional? E o crédito, além do crédito que já foi concedido e que as empresas... Como é que você faz isso? É difícil conceder esse crédito adicional, porque as condições das empresas e das pessoas, de uma maneira geral, se deterioraram. Então, o risco de crédito se elevou muito. E bancos vivem de administrar risco de crédito. Aliás, isso é uma coisa importante. É fundamental para uma sociedade ter um sistema financeiro sólido no momento de crise. Se não tiver, não tem nenhuma chance de escapar da crise. Os bancos, a parte básica do papel deles na crise é se manterem saudáveis. Então, a atenção ao crédito é algo capital. Muito bem, então, nesse momento, nós sugerimos ao governo algumas medidas fiscais, medidas contracíclicas, que são fundamentais nesse momento. A primeira medida que nós sugerimos, e que o Banco Central foi muito rápido em ouvir, aderir à ideia e elaborá-la, e que a medida provisória, acredito, esteja saindo hoje, é o financiamento das folhas de pagamento para as empresas que faturam até 10 milhões de reais por mês. A ideia nisso é que você financie nos próximos 2 meses 100% da folha de pagamento dessas empresas, com 6 meses de carência e depois mais 30 meses para pagar, mais 30 parcelas, na taxa básica da economia, que é 3,75. A remuneração dos bancos por esse serviço é zero. Enfim, os bancos vão passar exatamente nas condições que vão receber e vão arcar com 15% do risco de crédito. Dessas operações, o governo arcará com 85% do risco de crédito. Então, essa é uma segunda forma de irrigar recursos na economia. Outras formas, por exemplo, nós tivemos um papel importante, estamos tendo em dar liquidez aos fundos de crédito. Nesse momento, há uma corrida aos fundos. As pessoas procuram resgatar suas aplicações nos fundos. Então, os bancos estão dando liquidez para os ativos dos fundos. De novo, esse é um papel que é menos visível para a sociedade, mas que é fundamental. Na verdade, se vocês pensarem bem, é extraordinário que, numa crise da dimensão como a que está ocorrendo, veja o que aconteceu nos mercados, veja as oscilações de preços, eu não tenho notícia de nenhum fundo ter quebrado nesses dias. Os fundos, claro, se desvalorizaram, porque os papéis que eles carregam se desvalorizaram, os ativos financeiros de todo mundo se desvalorizaram, mas a liquidez foi mantida. Entendi. E Mônica, quer estar com a próxima pergunta? Eu queria voltar um pouco antes, né? Entender como há uma bateção de cabeça entre governo federal, governadores e prefeituras sobre isolamento total, o lockdown. Como que o senhor vê essa situação? Olha, Mônica, isso é uma pergunta para médicos.
e mais do que para médicos, para infectologistas. Eu, nessa questão, me oriento pelos especialistas. E por todas as leituras que eu tenho feito, e não são poucas, me parece que não há alternativa razoável fora da quarentena horizontal. Ela é dolorosa do ponto de vista econômico, mas mais doloroso são as pessoas morrendo na rua ou nas portas dos hospitais. Então, enfim, eu acho que, no momento, eu não vejo outra alternativa. É o que virtualmente todos os países do mundo estão fazendo. Nós temos bancos no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Chile, na Colômbia, temos bancos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça. Em todos esses países está havendo essa quarentena horizontal, enfim, as pessoas estão ficando nas suas casas. Eu acho que, enfim, é inexorável, é imprescindível fazer isso nesse momento. Cândido, eu queria falar um pouco, porque um dos medos, uma das questões que são muito brasileiras nessa crise que é global, é a nossa forma de como as pessoas vivem. A gente tem muita gente vivendo em periferia, muita gente vivendo em favela. Eu queria saber o seguinte, o governo, agora sim, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, sancionou a MP que prevê a distribuição de R$600 para os autônomos. A minha dúvida, os bancos podem ter um papel, porque, óbvio, nem todo mundo é bancarizado, mas o banco tem muita relação, que às vezes é com crédito, é com outra forma. Os bancos podem ter um papel importante na hora de fazer esse dinheiro chegar nas pessoas e achar meios de achar quem não está nos canais mais formais, digamos assim? Nós temos que ter esse papel. Acho que nós temos que nos empenhar ao máximo para fazer o dinheiro chegar a essas pessoas. Naqueles que são bancarizados é mais fácil, nos que não são, abrindo, enfim, contas pagamento, contas salário, através para os autônomos, através das chamadas maquininhas, das nossas atividades de adquirência, e não só os bancos, como as demais empresas de adquirência, enfim. O sistema financeiro tem capilaridade suficiente para fazer chegar. Há dificuldades técnicas, para você ter uma ideia, nessa distribuição dos R$600, por exemplo, está previsto que os bancos não podem deduzir nada disso, não podem usar nada disso para pagar dívidas que essas pessoas eventualmente já tenham com os bancos e que não estejam pagas. Está perfeito, acho que faz todo sentido que seja assim. No entanto, tudo isso precisa que você mexa em todos os sistemas dos bancos para viabilizar essa atividade. Então, as nossas áreas de tecnologia estão sendo heróicas nesse momento. Quer dizer, primeiro, elas estão permitindo que, do dia para a noite, você coloque mais da metade do banco em casa, trabalhando em home banking por sistemas e com uma qualidade muito boa. E depois, adaptando os sistemas para prorrogação dos 60 dias para todo mundo, para o financiamento das folhas de pagamento, para agora a distribuição dos R$600, enfim, tem muito trabalho por trás de tudo isso e o serviço que os bancos podem prestar e devem prestar à sociedade nessa crise. Cândido, muitos empreendedores, principalmente os microempreendedores e pequenos empreendedores, estão desesperados por conta da crise. E muitos falam que esses financiamentos não chegam na ponta, né? Dizem que os bancos estão cobrando taxas altas de juros, né? Como que você vê esse movimento? Existe isso mesmo? Não, Mônica, não existe. Certamente não existe para pequenos e microempreendedores e não existe para pessoas físicas. As nossas taxas de juros para pessoas físicas e para micro e pequenas empresas estão absolutamente em linha com as que eram praticadas antes. Não houve nenhum aumento. Para ser 100% honesto e transparente com você, houve um momento de elevação para as grandes empresas. Nas grandes empresas, a dinâmica é completamente diferente. Nas pessoas físicas e nas pequenas e médias empresas, as taxas são decididas centralmente, estão na prateleira de produtos. Nas grandes empresas, são decididas caso a caso. E durante muito tempo, durante os últimos anos, as grandes empresas se serviram muito mais do mercado de capitais do que dos bancos diretamente. As carteiras de crédito de grandes empresas dos bancos não cresceram.
ao longo dos últimos anos, apesar do crescimento da economia, do aumento da atividade econômica, porque o mercado de capitais ocupou esse espaço, o que foi muito bom, o que é excelente. Bom, agora o mercado de capitais fechou completamente. Então, naquela busca por liquidez, como o álcool gel que eu falei, as empresas recorreram aos bancos. E, nesse momento, houve um aumento de preço porque houve um aumento de risco. Quer dizer, basta você ver, para você medir o aumento de preços, veja o que aconteceu com os títulos dos bancos e das empresas brasileiras no exterior. Nós tínhamos um título do Itaú, que rendia um perpétuo, rendia 5% ao ano. Eu cheguei a ver esse título, nos dias depois da crise, a 15% ao ano. Agora acho que anda em 9%, não vi recentemente. Isso aconteceu com os títulos da Petrobras, com os títulos da Vale do Rio Doce, com os títulos de todas as grandes empresas brasileiras emitidas no exterior. Um aumento muito grande na percepção de risco. O aumento das taxas que houve nos créditos não chegou perto, não foi uma fração desse aumento que transpareceu no mercado de capitais. Cândido, eu queria entrar um pouquinho numa outra seara, que é a seara da responsabilidade social. A gente vê algumas empresas se mobilizando para ajudar, porque o governo tem recursos limitados, vai ter que aumentar a dívida, já está com um déficit enorme, mas tem as empresas entrando, tem várias empresas entrando e colocando a mão na massa, ou comprando teste, ou doando, ou começando a produzir álcool gel. O Itaú, como que está nesse processo? Olha, Fernando, eu tenho achado uma beleza ver a motivação e a movimentação de toda a sociedade. Eu tenho visto isso por todos os lados, tenho visto isso no banco, tenho visto isso nas empresas, nossos clientes, e tenho visto isso pessoalmente, né, com a família, com os amigos, enfim, uma rede de solidariedade muito grande. Nós, logo no primeiro momento, anunciamos uma doação pelos nossos institutos de 150 milhões de reais, que está sendo destinada à compra de equipamentos médicos e atendimento a comunidades carentes. Também, no momento zero, fizemos, juntamente com Bradesco e Santander, a importação de 5 milhões de testes da China, e para isso contamos com a ajuda da Vale do Rio Doce, ajuda logística e de localização. Quero até, enfim, agradecer a Vale do Rio Doce aqui por essa ajuda. Depois, nós agora estamos com um programa de 50 milhões de reais, onde estamos encomendando máscaras de microempresários, estamos comprando essas máscaras para doar. Enfim, você sabe que os recursos aqui até que não são o maior problema. É difícil logisticamente e ver como aplicar esse recurso. Tentamos comprar respiradores, impossível. Entramos em contato com fornecedores, estamos dando uma fiança para empresas muito pequenas, brasileiras, 2 empresas que estão se propondo a produzir 6.500 respiradores nos próximos meses. Então, você ajuda do jeito que pode, quer dizer, as diversas formas de auxílio que estão nos chegando, nós estamos procurando apoiar. E tem uma outra coisa, antes de passar para a próxima pergunta da Mônica, que é complementar, que é a questão do como trabalhar o seu RH nesse momento, porque assim, a gente já vê algumas empresas demitindo, a gente já teve alguns anúncios de demissões, inclusive bastante grandes. Como que o banco, porque assim, obviamente que tudo está girando menos, né? Mas como que o banco está se posicionando em relação a isso? Olha, eu tenho que admitir que nós somos privilegiados enquanto empresa. Quer dizer, eu, enquanto presidente de banco, eu tenho tido a possibilidade de assegurar aos meus funcionários a estabilidade. Então, nós tomamos algumas medidas. Primeiro, nós suspendemos as demissões por 60 dias, ou não, pela duração da crise. Suspendemos as demissões. Depois, nós perguntamos para as pessoas: você é parte de um grupo de risco? Tem mais de 60 anos? É diabético? Tem algum outro problema? As pessoas que disseram que eram, se não foi possível colocá-las em casa, se expor. Depois, nós antecipamos o 13º salário. A ideia é de que, muitas vezes, há despesas excepcionais nesses períodos de crise. Então, agora,
com tudo isso que nós fizemos, eu ainda tenho uma preocupação muito grande com os nossos funcionários que têm que atender o público nas agências e nas centrais de atendimento. Quer dizer, as centrais de atendimento são grandes, a gente conseguiu fazer um espaçamento muito maior, estamos conseguindo colocar em home office boa parte deles, mas não todos. E nas agências é que é o maior problema, porque uma parte do nosso público não é digitalizado. Vocês devem ter visto, nós voltamos a fazer o anúncio das velhinhas agora, enfim, falando sobre a importância de digitalizar, mas uma parte do público não é digitalizado e precisa das agências. E muitas vezes, Fernando, não são nem clientes. São pessoas que precisam fazer pagamentos em dinheiro, são aposentados que precisam retirar sua aposentadoria do INSS, e nós precisamos estar abertos para eles. E para isso nós temos, então, os nossos funcionários que estão, enfim, de fato, se expondo, estando lá atendendo. E eu estou muito contente porque hoje nós começamos a entrega de máscaras para os nossos funcionários. Na quarta-feira, 100% que vem, 100% dos funcionários já terão recebido máscaras. Estamos testando com aquele escudo de acetileno, enfim, material também, plástico. de material plástico, também uma coisa de acrílico, enfim, implementamos a fila lá de fora, só entram tantas pessoas, distanciamento de 1 metro, enfim, tudo para garantir a segurança desses funcionários. E eu queria perguntar um pouco sobre o cenário da economia pós-pandemia. Qual que é o cenário que teremos econômico para este ano? Não sei se ainda tem como prever o impacto disso ainda, mas como que o senhor vê crescimento de PIB, se o PIB vai crescer mesmo, qual que vai ser o impacto na economia? Mônica, eu acho que ninguém pode dizer isso com segurança, porque depende da intensidade e da duração da crise. A duração da crise depende de fatores médicos, quanto tempo tem que ficar a quarentena horizontal, enfim, é uma relação entre a quantidade de doentes e a capacidade hospitalar. Isso determina quanto tempo as pessoas precisam ficar em casa, ainda não tá claro para mim, acho que não está claro para ninguém. E a intensidade depende de quanto de política fiscal contracíclica poderá ser feita durante esse período de paralisação. Acho que nós estamos vendo o governo com disposição de fazer essa política contracíclica. Ter disposição é uma coisa, ter a eficiência para conseguir fazer com que essas medidas de fato sejam tomadas e cheguem na ponta é outra, e nós somos parte do esforço para fazer com que isso aconteça. A nossa área econômica, a última previsão que fez é de que o PIB brasileiro cairia pouco menos de 1% esse ano. Eu peço desculpas para o meu economista-chefe, que é excelente, que é Mário Mesquita, mas eu tenho a impressão que vai cair bem mais. Eu acho que não dá para saber o quanto vai cair, mas acho que vai cair mais. Eu acho que é inevitável que caia mais. Se você pensar, no 2015 e 2016, caiu 3,5% cada ano. E nós não tivemos, nem de longe, a intensidade de paralisação. Nós tínhamos outros problemas, outras mazelas que nós mesmos havíamos criado. Agora, as mazelas vieram por força maior, mas, enfim, estão provocando uma paralisação muito grande. Então, como é que nós vamos sair disso? Eu acho que nós precisaremos sair disso. A gente vê, alguém outro dia falou, e eu achei inteligente, eu gostaria de dar o crédito, mas não lembro quem foi que falou. Lembrou o Plano Marshall, que foi utilizado na recuperação da Europa após a Segunda Guerra, que é basicamente são políticas fiscais contracíclicas utilizadas, crédito estendido por um período maior. Enfim, você precisa se adaptar à capacidade da economia se recuperar. Se isso for feito, eu acho que a recuperação pode ser intensa no momento em que ela surgir, mas ainda demora. Ou seja, a gente veio num discurso que já veio até desde antes do governo Bolsonaro, já começou no governo Temer, precisamos cortar custos, precisamos
precisamos virar a chave agora disso, quer dizer, a receita que se aplicou até agora e que era importante por uma série de fatores, não é mais a receita. Não tem dúvida. Eu até outro dia me lembrei de uma frase do Keynes, que diz: quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. Os fatos mudaram radicalmente, nós precisamos mudar de opinião. Quer dizer, não é o momento de pensar em austeridade fiscal, é o momento de pensar em uso eficiente dos recursos públicos para atenuar os efeitos da crise. Uhum, entendi. E uma coisa, voltando um pouquinho para a economia e para essa retomada de demanda, parece, às vezes quando a gente fala assim, vamos abrir o comércio porque a economia não pode parar, parece que existe uma demanda por decreto. Por exemplo, hoje a gente está vendo que as pessoas, assim, se fala, não podemos fazer aglomerações, quer dizer, não quer dizer que as pessoas vão voltar rapidamente a fazer aglomerações, aí em restaurantes, aí em cinema. Quer dizer, é preciso pensar também setor por setor, porque essa recuperação tende a ser desigual, até pelo que foi sofrido na doença? Sabe, Fernando, eu me lembro às vezes da crise do apagão. Eu acho que talvez uma parte das pessoas que estão ouvindo sejam velhas o suficiente para ter vivido a crise do apagão 2000. Você lembra, a gente demorou um tempão para retomar os mesmos hábitos de consumo de energia que a gente tinha antes. Eu acho que eu passei aqui anos na minha casa sem acender a mesma quantidade de lâmpadas que acendia antes. De maneira que eu acho que as pessoas adquirem novos hábitos durante a crise, então eu acho que a retomada do consumo se dá paulatinamente, não se dá subitamente de uma maneira intensa. Isso é uma coisa. E a outra coisa, de novo, agora eu vou entrar num terreno que eu não domino nem um pouco, que é o terreno médico, precisa ver com que velocidade você pode reativar o contato entre as pessoas. A gente vê na China, em países que começam a sair da crise, que você sai devagarzinho, você não sai fazendo jogo de futebol com 50 mil pessoas no estádio. Você, enfim, porque você não pode, você tem que controlar o ritmo de produção de doentes, quer dizer, o ritmo de ocupação da capacidade hospitalar. Ou seja, quando passar esse período mais crítico, a retomada não será rápida, né? Será paulatina. É assim como o senhor vê a retomada? Olha, eu acho que ela poderá ser rápida, sim, no sentido que a gente vai vir de uma situação de paralisação quase total. Uhum. Então, enfim, é um pouco assim como o desenho animado, quando você vê a primavera chegando depois do inverno, né, que começam a nascer as florzinhas, talvez as pessoas se alegram. Enfim. Eu acho que uma recuperação da economia após uma crise dessas parece com isso. Mas tem que ser feita gradativamente conforme o setor. Entendi. E uma coisa, a gente tem visto alguns governos, uma coisa que no Brasil é tabu, porque a gente já se deu mal com isso no passado, imprimindo dinheiro. Já começaram, por exemplo, é o caso da Argentina, que já começou, que assim, estava numa crise já enorme econômica, e é assim, quer dizer, conforme a crise for se estendendo, se é que ela vai se estender por muito tempo, talvez nós tenhamos que levar a cabo ações que a gente não gostaria de levar para proteger a população e para evitar, sei lá, que a miséria se espalhe ou coisa parecida. Quer dizer, podemos chegar a esse ponto? Isso é uma decisão do Estado. Quer dizer, o Estado tem a necessidade imperativa de injetar recursos na economia. Uhum. Tem basicamente dois caminhos para fazer isso: aumentando a dívida pública e imprimindo dinheiro. O dinheiro é uma forma de dívida, só que é uma dívida que paga a taxa de juros zero. Uhum. Mas é uma forma de dívida pública. Então, aqui, enfim, isso entra no domínio da teoria econômica e há discussões profundíssimas sobre isso. Eu tenho lido sobre isso também e eu vejo pessoas que eu reputo seríssimas defendendo que, olha, dá para imprimir dinheiro sim, porque não tem o menor risco de inflação nesse momento. Quer dizer, a demanda é tão baixa, tal que não fiquem tranquilos, não há risco de inflação. Eu confesso que aqui
entro numa área, enfim, além do meu conhecimento. Eu não sei opinar sobre, enfim, se há um momento em que você pode emitir dinheiro ao invés de aumentar a dívida. Mas tem gente muito séria que acha que pode. Estamos chegando na parte final da nossa live. Cândido, eu queria. Qual que é a mensagem? O que fica de mensagem com essa crise do coronavírus? O que a gente aprende com isso? Algo de bom se vai tirar disso lá na frente? Eu acho que sim. Eu acho que sempre a gente pode aprender uma coisa de boa nas crises. A principal, e agora a gente aprende alguma coisa de bom se a gente sobrevive à crise. Então, o principal momento é o momento de sobreviver à crise. E aqui eu acho muito importante que na crise haja esse sentimento de solidariedade, de sentir que estamos todos na mesma trincheira e de cooperação entre os diversos agentes econômicos. Eu tenho visto isso acontecer, eu tenho tido uma cooperação muito intensa com os meus principais concorrentes, pessoas com que, enfim, instituições com que a gente compete todo dia nas ruas, em cada esquina, não sei o que, estimulamos a competição internamente, então estamos pensando em medidas conjuntamente para irrigar, estamos vendo como cada um pode se tornar mais eficiente, enfim, não é hora de... Então, eu acho que esse sentimento de alinhamento, de nos sentirmos todos como responsáveis porque o país e as pessoas passem bem a crise, isso cria enfim, um exercício de solidariedade, um exercício de cooperação, que eu acho que poderá nos servir muito também depois que a crise estiver passada. Tá ótimo. Cândido, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo seu tempo, e a gente vai estar aqui no Estadão falando com mais gente do setor produtivo para tentar entender um pouco mais essa crise e entender como cada um de nós pode também fazer a sua parte. Tá ótimo. Mônica, Fernando, muito obrigado. Viu? Muito obrigada, gente. Prazer. Prazer. Tchau.